Oi, gente! Que bom ter vocês aqui para mais este estudo visual. Hoje a gente vai fazer um resumo e um estudo super aprofundado da lição 11, lá do livro Justiça Divina. Sabe aquela leitura que faz a gente parar tudo, respirar fundo e repensar completamente as nossas lutas do dia a dia? Pois é bem por aí. Vamos construir essa compreensão juntos, passo a passo, ilustrando exatamente o que o texto original nos propõe. Então, vamos direto ao ponto. E logo de cara, bum, a gente já esbarra nessa frase que é de um impacto tremendo. Espíritos culpados. Somos quase todos. Forte, né? Mas olha, o que eu acho mais fascinante aqui é que essa ideia não tá aí para colocar ninguém para baixo, nem para criar um peso nas nossas costas. Muito pelo contrário. Na verdade, ela nivela todo mundo. É a premissa de que a humanidade quase inteira carrega as suas bagagens, sabe? Dívidas de existências passadas. Ninguém aqui tá sozinho nessa de ser imperfeito. E quando a gente aceita isso, fica muito mais fácil entender a lógica de tudo que vem pela frente. Só para a gente se situar, estamos lidando com um texto daquele nível profundo de espiritualidade. A psicografia é do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E essa obra inteira é um baita convite para a gente pensar na nossa responsabilidade diante das leis do universo. Essa paisagem serena que trouxemos, inspirada na estética do livro, é justamente para ajudar a dar aquele clima de contemplação, sabe? Afinal, a gente vai mexer com algumas das nossas certezas mais íntimas. Vamos para a nossa primeira sessão. A universalidade da culpa, uma reflexão coletiva. Seção 2, de ilusões do passado e a lei do retorno, onde entendemos como a Terra funciona como uma escola. Entrando nos exemplos práticos que a lição traz, olha só que contraste. De um lado, no passado, a ilusão do poder. A gente vê espíritos que achavam que o poder no mundo era um privilégio intocável, e pior, usaram isso como uma espada destruidora para esmagar os outros. Aí, o que acontece? A lei do retorno entra em ação e vemos o renascimento na subalternidade. A pessoa volta precisando aprender o respeito, muitas vezes através da humilhação, de estar numa posição subordinada. É literalmente a balança do universo se ajustando. O segundo ponto mexe com uma coisa que a gente conhece muito bem: o dinheiro. Lá atrás, a tal da moeda farta. Aquela falsa ideia de que ter muita grana te colocava acima das leis, silenciava a consciência e financiava qualquer absurdo. O choque de realidade vem como um doloroso pauperismo agora no presente. O texto explica que o espírito sente na própria pele a mesmíssima miséria que um dia causou ou simplesmente ignorou nos outros. E não é vingança, gente. É a vida ensinando empatia do jeito mais direto que existe. Agora, esse terceiro ponto, é o que mais bate forte no nosso dia a dia familiar. A ilusão lá de trás era achar que a morte resolvia tudo, que as vítimas dos nossos erros iam ficar distanciadas para sempre. Aquela coisa de morreu, acabou, né? Mas a realidade que o autor apresenta é a dos cobradores no próprio lar. A gente reencontra essas mesmíssimas pessoas, só que com nomes familiares. Elas renascem debaixo do nosso teto. E a cobrança de antigas dívidas vem em forma de muito suor, sacrifício, lágrimas. O nosso lar vira um verdadeiro laboratório de reconciliação obrigatória. O quarto e último contraste foca nos abusos, especialmente os físicos e morais. É quando corações supernobres foram corrompidos por puro egoísmo no passado. O resultado disso? O retorno em corpos dilacerados. A pessoa volta enfrentando doenças supercomplexas, depressão profunda ou sofrendo com obsessões graves. É como se o corpo físico virasse um livro aberto, sabe? Mostrando toda a soma dos desequilíbrios lá de trás. É a anatomia refletindo a história da própria alma. Bom, depois de ver todos esses exemplos pesados de dívidas e cobranças, a gente naturalmente para e pensa: mas vem cá, a lei se resume só ao sofrimento? Tipo, se somos todos devedores, a vida é só um tribunal escuro, punitivo e sem esperança? É vital a gente fazer essa pausa, porque se a nossa análise parasse por aqui, seria só um manual de condenações, concorda? Mas a beleza dessa lição do Emmanuel está justamente na virada de chave incrível que vem a seguir. E isso nos leva à seção 3, a perfeita justiça e misericórdia, o equilíbrio perfeito. O conceito que muda absolutamente tudo aqui é o seguinte: nas leis divinas, a justiça nunca, jamais anda sozinha. Ela caminha de braços dados com a misericórdia. O texto define a perfeita misericórdia não como um passe livre que apaga suas dívidas num passe de mágica. Se fosse assim, não teria aprendizado, certo? Ela é o recurso infalível que abre o serviço do bem a todos, sem exceção, como forma de resgate. Traduzindo, não importa o tamanho do débito kármico, as portas para a prática do bem estão escancaradas. Fazer o bem é a moeda universal para pagar qualquer dívida espiritual.
E quando a gente entra de cabeça nesse serviço do bem, o texto mostra que a gente começa um processo de evolução em 4 passos que é fascinante. Primeiro, o resgate, que é quando começamos a quitar as faturas antigas. Depois vem o reajuste. As coisas vão entrando nos eixos e a gente se harmoniza com quem magoou. O terceiro passo é o burilamento. Sabe um diamante bruto sendo lapidado? É isso, tirar as nossas arestas. E por fim, a ascensão, a elevação verdadeira. E a velocidade com que a gente passa por isso depende só do nosso desejo de evoluir. O que nos traz a nossa 4ª e última sessão? O caminho da redenção, um verdadeiro chamado à ação. Para coroar esse entendimento, a lição 11 nos entrega uma mensagem cheia de esperança. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. Gente, isso prova que a gente não precisa esperar ficar rico ou ter uma oportunidade gigantesca para evoluir. O autor usa a palavra migalha de propósito. É aquele tantinho de paciência no trânsito, é a gentileza dentro de casa, é o silêncio na hora da raiva. Nenhuma boa ação é pequena demais. E o mais lindo, essa luzinha não fica só na gente, ela se expande e ilumina todo mundo que a gente ama. E a lição fecha com esse pensamento super profundo e provocador. O aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. É a autonomia espiritual na sua essência. A gente vive se frustrando tentando consertar a humanidade, mas a verdadeira jurisdição que a gente tem é sobre nós mesmos. A gente tem o poder, as ferramentas e a misericórdia a nosso favor. Então, fica a pergunta para levar para o travesseiro. Sabendo de tudo isso, qual vai ser a nossa migalha de bem hoje? Muito obrigado por acompanharem mais esse estudo visual e continuemos firmes no aprendizado. Até a próxima!